Bom dia a todos. Vamos ao livro dos primeiros reis. Então, capítulo 20. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre todos. Então, Deus é maior. Ninguém como Deus. Deus sempre está presente em nossa vida, com certeza, sem dúvida nenhuma. Sempre viver mergulhado na palavra do Senhor para sustentar nossa fé cada vez mais. Deus sempre está presente em nossa vida. Sempre confiar no Senhor. Sempre confiar no único verdadeiro amor, único. Só Ele mesmo é único. Não existe outros. Somente Cristo, nosso Senhor, já podemos sim confiar de verdade. Samaria é sitiada. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subim pôs o cerco diante de Samaria e atacou. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com estas mensagens. Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: isto diz Ben-Hadad, mandou-te dizer: dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revestirão, assim como as casas de teus servos tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprovei. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhe: considerai e vede que esse homem quer a nossa perda, quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minhas prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos de todo o povo disseram-lhe: não lhes deis ouvidos, nem atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, estou pronto para fazer o que pediste a teu servo da primeira vez. Mas o que agora exige, não o posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essas respostas, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com o rei, disse à sua gente: aos vossos postos. E ele ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: eis o que diz o Senhor: vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por quem será ela entregue? O profeta respondeu: assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu era 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares.
Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: são alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: venham eles para tratar de paz, ou venha para combater. Capturai-os vivos. Os servos dos chefes de províncias saíram, pois, da cidade seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu o cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destituir todos os reis e substituir-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdestes, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos a planície e com toda certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas, ressaciados e providos de víveres, foram contra os sírios e acamparam diante deles. Era como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: isto diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados, um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afec, mas as mulheres caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre os nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, os sacos pelos rins, puseram-se cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad, roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Trazei-mo. Disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou subir ao seu carro. Vou restituir, e disse Ben-Hadad: a cidade que meu pai tomou do teu terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu disse a Acabe: fecha essa aliança e te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad, deixou ir livre. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: por ordem do Senhor, fere-me. Mas o outro recusou, porque não ouviste a voz do Senhor. Disse-lhe: o primeiro logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado um leão, o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois o outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar. O rei
pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar, o rei gritou-lhe: teu servo estava em pleno combate quando alguém lhe trouxe um homem dizendo guarda este homem, se ele escapar, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando o teu servo ocupado daqui dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobrira os olhos. E o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor, pois que deixastes escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao inquérito, tua vida responderá pela sua, e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Palavra do Senhor, graças a Deus, que nós possamos chegar na casa do Pai, buscar com certeza, lutar pela paz infinita. E Cristo nosso Senhor tem para a tua palavra que nos traz paz, tranquilidade, acalma todo o nosso coração, todo o nosso ser, com certeza, sua palavra de Deus mesmo e mais nada. Sempre seguir no caminho do amor, que nós possamos sempre servir a Deus, sempre deixar essas ilusões do mundo de lado, jogar fora e tudo que não presta, com certeza, sempre deixar as coisas boas. Deus deixou as coisas boas para todos nós, as coisas boas, as coisas ruins já existem no mundo, infelizmente, mas nós temos que procurar sempre as coisas boas, sempre estar em sintonia com a verdade do Pai verdadeiro. Nosso Deus é o Deus do impossível, ser presente em nossa vida, sempre mergulhar com certeza na tua palavra viva, pura e eficaz. Nós sigamos sempre louvando, glorificando o nome do Senhor. Nosso Deus é o único verdadeiro que nos ama de verdade. Sempre mergulhar com certeza na tua palavra viva, pura e eficaz. Sempre deixar que esse amor permaneça sobre nós. A paz verdadeira sempre reinará sobre nós. O Espírito Santo, fogo abrasador, para queimar todo o ruim que existe na face da terra e do mundo inteiro. Então, nós temos o Rei verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Não existe outro. Somente Ele mesmo é o Rei verdadeiro. Somente Ele mesmo é verdadeiro, único, verdadeiro amor. Ser presente em nossa vida, sempre mergulhar com certeza na tua palavra viva, pura e eficaz. Só o Senhor é Deus, o único verdadeiro, não existe outro. Somente Ele mesmo e mais ninguém. Sempre caminhar, sempre junto, louvando, glorificando o seu nome. Teu nome tem poder, é o poder da cura, cura infinita. Então a fé cura, através da fé cura. A fé cura de verdade, porque Deus é amor. Deus é tudo de bom para todos nós. Nós seguiremos sempre o caminho do amor, o caminho da paz, a paz em Cristo nosso Senhor, Rei e Salvador. Salvador da humanidade. Então ele sim é a paz infinita, tratado de paz. Então que nós possamos sempre encontrar essa paz infinita em Cristo nosso Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é bom e o diabo não vale de nada, com certeza, sem dúvida nenhuma. Somente Ele é Rei verdadeiro, protetor, nosso único guarda, sempre presente em nossa vida. Sempre fazer essa paz reinará sobre nós. Então que nós sejamos sempre fiel ao nosso Deus, sempre obedecer a Deus em tudo, que Deus é único, verdadeiro, que ama todos nós, com certeza. Se fortalecer cada dia mais a nossa fé e esperança viva em Cristo nosso Senhor, Rei e Salvador. Salvador de verdade, vem salvar todos os nossos pecados. Vamos sempre crer no infinito amor. Então Deus perdoou a mulher pecadora. Então que nós possamos sempre de coração pedir perdão a Deus, para nós não ser pecadores, e sim ser pescadores para a evangelização. Você procurar verdadeiros evangelizadores para espalhar sempre a verdade pelo mundo inteiro e não ter medo de falar a verdade, porque a verdade é de Deus. Espalhar a verdade pelo mundo inteiro, sair desse mundo vazio de Deus, infelizmente, que existe. Esse mundo vazio de Deus, existe mais deuses falsos do mundo do que Deus verdadeiro. Somente Deus mesmo é único. Só existe um, não mais outro. Sempre mergulhar na palavra do Senhor para sustentar a nossa fé cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanham. Deus abençoe sempre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.